Introdução, capítulo 1. A história do homem que pensou e conseguiu virar sócio de Thomas Edison. É absolutamente verdade que pensamentos são coisas, aliás, coisas muito poderosas, quando conjugadas com um objetivo definido, perseverança e um desejo ardente de que se transforme em riqueza ou outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Barnes descobriu que as pessoas realmente pensam e enriquecem. Essa descoberta não aconteceu numa tarde. Veio aos poucos, começando com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era que ele era definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Observe com todo cuidado a descrição de como ele traduziu esse desejo em realidade e você terá uma melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou impulso de pensamento passou primeiro por sua cabeça, ele estava pronto para realizá-lo, mas havia duas dificuldades pelo caminho. Ele não conhecia Thomas Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem para Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria das pessoas de qualquer tentativa, mas esse não era um desejo comum. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizá-lo que acabou optando por viajar como bagagem desconhecida. Para os não iniciados, isso significa que ele foi para West Orange num trem de carga. Ele se apresentou no laboratório do Sr. Edison e anunciou que havia chegado para fazer negócios com o inventor. Anos depois, comentando sobre seu primeiro encontro com Barnes, Edison falou: "Ele ficou ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas havia algo na expressão dele que dava a nítida impressão de que ele estava determinado a conseguir o que queria. E eu já sabia de muitos anos de experiência com as pessoas que quando alguém realmente deseja uma coisa, com tanto vigor que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único tiro, está destinado a ganhar. Eu lhe dei a oportunidade que pedia, porque percebi que ele tinha metido na cabeça que ia ficar ali até conquistar o que queria. E os eventos subsequentes mostraram que eu não estava errado. O que o Sr. Barnes disse a Thomas Edison naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que ele pensou. O próprio Edison disse isso. Não pode ter sido a aparência do rapaz o que acendeu a fagulha na sala de Edison, porque isso, com certeza, o desfavorecia. Foi o pensamento que fez a diferença. Se o significado dessa afirmação pudesse ser mostrado a todas as pessoas que a lessem, o resto do livro seria dispensável. Mas Barnes não se tornou sócio de Edison nessa primeira entrevista. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nas empresas do inventor, com um salário muito baixo, cumprindo tarefas que não tinham importância para Edison. Porém, o mais importante para Barnes era que essa era uma oportunidade de mostrar sua mercadoria no lugar onde esperava que seu sócio a visse. Meses se passaram. Aparentemente, nada havia acontecido para transformar em realidade a cobiçada meta que Barnes tinha posto na mente como seu maior objetivo definido. Mas ele estava constantemente intensificando seu desejo de se tornar sócio dos negócios de Edison. Os psicólogos dizem corretamente que quando alguém está realmente preparado para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para ser sócio das empresas de Edison. Não apenas isso. Ele estava determinado a continuar de prontidão até conseguir o que estava procurando. Ele não disse para si mesmo: sim, mas do que adianta tudo isso? Acho que vou mudar de ideia e virar vendedor. Em vez disso, o que ele disse foi: eu vim para cá fazer negócios com Thomas Edison e vou conseguir mesmo que leve todo o resto da minha vida. E ele estava realmente falando sério. Que histórias diferentes as pessoas contariam simplesmente se adotassem um objetivo definido e insistisse nele até que transformasse numa obsessão que consumisse todo o seu ser. Talvez o jovem Barnes ainda não soubesse naquela época, mas a determinação típica de um bulldog, a determinação em perseguir um único desejo, estava destinada a passar por cima de toda a oposição e lhe trazer a oportunidade que ele tanto procurava. Quando essa apareceu, veio numa forma diferente e de uma direção de onde Barnes não esperava. Esse é um dos truques das oportunidades. Elas têm o hábito de entrar sorrateiramente pela porta dos fundos. E geralmente aparecem disfarçadas de má sorte ou de uma derrota temporária.
Talvez seja por isso que tantos deixam de reconhecê-las. Thomas Edison tinha acabado de concluir um novo aparelho para escritório, chamado na época de máquina de digitar Edison, hoje é de fone. Os vendedores não mostravam muito entusiasmo pela máquina, não acreditavam que poderiam vendê-la, a não ser com muito esforço. E Barnes percebeu a oportunidade. Ele havia chegado de modo discreto, disfarçada de uma máquina meio esquisita que não interessava a ninguém, exceto a Barnes e ao próprio inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de digitar Edison. Fez essa sugestão ao inventor e logo conseguiu a chance. Vendeu a máquina. Aliás, teve tanto sucesso nas vendas que Edison o contratou para distribuí-la e vendê-la por todos os Estados Unidos. Dessa sociedade nasceu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A parceria se estendeu por mais de 30 anos. Com ela, Barnes ficou riquíssimo, mas também conseguiu uma coisa infinitamente mais importante. Ele provou que alguém pode realmente viver com a base no pense e enriqueça. Quanto valeu em dinheiro aquele desejo original de Barnes? Eu realmente não tenho como saber. Talvez tenha lhe rendido uns 2 ou 3 milhões de dólares. Mas a quantia, qualquer que seja, é insignificante se comparada com o bem maior de ter conquistado o conhecimento definitivo de que o impulso do pensamento pode ser transformado numa contrapartida física, mediante a aplicação de princípios bem conhecidos. Barnes pensou e conseguiu virar sócio do grande Thomas Edison. Pensou e conseguiu ganhar uma fortuna. E não tinha nada com o que começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir nesse desejo até alcançá-lo. Ele não tinha dinheiro para começar, tinha pouquíssima educação, nenhuma influência, mas tinha iniciativa, fé e a vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se fez o braço direito do inventor mais importante de todos os tempos. Agora, examinemos uma situação diferente e estudemos um homem que tinha muitas riquezas concretas, mas perdeu tudo porque desistiu quando estava a 1 metro da meta que tanto procurava.